楼台倒影入池塘，水清帘动微风起，满架蔷薇一院香，银烛秋光冷画屏，轻罗小扇Olá, boa tarde. Começamos o Sociedade Civil de hoje com uma demonstração de Tai Chi. Tai Chi com leque. Olá, Diogo Santana, bem-vindo à Sociedade Civil e obrigada por esta demonstração. O Diogo Santana é professor de artes marciais chinesas na escola Chessi, aqui no Porto, que é uma escola já com alguma tradição, com alguma história. Já tem quase 30 anos, não é? Começou em 86? Exatamente, foi fundado em 1986 pelo mestre Paulo Araújo, deriva de uma das escolas mais antigas de Macau. Portanto, faz a ligação entre a ponte entre o português e o Oriente português. Nós somos dos primeiros povos a entrar na China e, portanto, trazemos toda esta raiz cultural através do Tai Chi, do Wushu, ou as artes marciais chinesas, o folclore tradicional nas suas vertentes da dança do dragão, da dança do leão e muitas outras vertentes, a medicina tradicional chinesa, o Qigong. Promovemos a cultura, a caligrafia e as relações que sempre existiram entre Portugal e o Oriente. E dão-nos a conhecer também, a conhecer um pouco melhor todas estas tradições. O Diogo está um bocadinho ofegante porque já percebi que isto parece uma coisa muito simples, mas cansa, não é? Foram só 2 minutos. Hoje estamos a falar do Tai Chi, trouxemos aqui o Tai Chi porque vamos falar neste programa também das relações entre Portugal e a China e retamente das relações diplomáticas que aconteceram há cerca de 35 anos e é por isso que trouxemos aqui o Tai Chi. O Tai Chi é o quê em concreto? No fundo, o Tai Chi é uma arte marcial chinesa, na sua origem, mas é uma arte marcial que funda vários princípios orientais, principalmente da China, como os princípios confucionistas da ética e da concórdia, os princípios taoístas do equilíbrio, do centro, do yin e do yang, da nossa relação com a natureza, com os outros, com as nossas emoções, mas tudo isto num sistema marcial. E é, de facto, esta marcialidade... É uma forma de meditação e de concentração, não é? É uma forma de meditação... Mas é em movimento. Em movimento, com toda esta disciplina marcial, das artes marciais, não só disciplina do trabalho interior, mas também no seu próprio sentido bélico, porque o Tai Chi é uma excelente arte de defesa pessoal. Quais são os elementos principais desta arte? Os elementos principais é a combinação do equilíbrio, o equilíbrio que se manifesta na alternância do avançar, do recuar, do subir e do descer, como os taoístas falavam no yin e no yang, os princípios da polaridade suprema, que rege tudo. Para haver um cima tem que haver um baixo. E este equilíbrio que se manifesta na movimentação e no desenvolvimento energético do corpo, manifesta-se também no nosso equilíbrio, como pessoas, como indivíduos
e nas nossas emoções, que de facto é nas emoções que depois os bloqueios no corpo ocorrem. É um equilíbrio, mas é também um movimento continuado, não é? Espiralado, vivo, das espirais, dos círculos e do movimento. Aí também integra muito bem esta ideia de que nas espirais não há um princípio nem um fim. Uma espiral pode crescer, pode diminuir, e numa situação também marcial, porque está sempre junto, a ideia é circular. Um bocado a ideia da água. O Tai Chi é uma arte, ao contrário das artes marciais que vivem da pedra, da dureza, o Tai Chi vive da ideia da água. Ninguém consegue agarrar a água. A água escorre-se, flui, adapta-se. Adapta-se. O Tai Chi transforma a pessoa numa adaptação ao meio ambiente, às outras pessoas, ao seu próprio estado. Mas há elementos muito fixos naquilo que eu observei do que estava a fazer, nomeadamente a cabeça está sempre muito direita. A cabeça levanta-se, a postura. Nós combinamos também os princípios filosóficos dos 5 elementos, em que damos uma intenção forte, como se caminhássemos na direção do fogo, ou se nos suavizássemos, como se viéssemos para a água. Portanto, existe aqui uma alternância de posturas, de equilíbrios, de concentração e também uma certa explosão energética do corpo. Há muitos adeptos? É uma arte em crescente expansão. Nomeadamente portugueses? Sim, mesmo. Temos um campeonato nacional já próprio, já saímos dos campeonatos ancestrais em que tudo se jogava no mesmo campeonato, o Kung Fu, as outras modalidades. Temos um campeonato nosso, graças à quantidade de praticantes que hoje em dia aderem a estas modalidades. Eu não conhecia o Tai Chi com leque. É uma variação? O leque, antigamente, era um adereço de importância social. Era usado por pessoas ricas, pelos mandarins, pelos representantes do imperador nas províncias. Não era uma arma do povo e mostrava a sua importância social. Além disso, o leque poderia espetar, porque eram feitos em metal e tinham folhas afiadas. Era uma arma também. Podia bater. E podia, com folha, eram feitos em folha de alumínio, podia cortar. Portanto, era um adereço de riqueza, mas servia também para, se fosse preciso o mandarim, exercer a sua autoridade. Estes são um bocadinho mais inofensivos. Estes são mais inofensivos. E agora o Diogo vai-me dizer como é que isto se usa, assim, em então, dois ou três movimentos. Então a ideia é viver da alternância, muito simples. Com o chicote do pulso, abrir o leque, forçando o movimento interior, e com o movimento exterior, fechar o leque. E vamos abrindo e vamos dando expressão, como se o leque fosse o prolongamento da nossa mão, onde a sensação dos dedos se manifesta num adereço, que neste caso é um leque, mas que se o nosso corpo é rígido, o movimento é rígido. Se o nosso corpo é suave, o leque manifesta. Ele pode ser usado com várias rotações diferentes. Exatamente. Ou para baixo. Oi, agora é só virar o pulso e deixá-lo cair. É só virar o pulso e deixá-lo cair. Isso mesmo. Depois ele abre e fechar. E não é tão fácil como parece. À frente da cara e depois deixe descer e abrir. Muito bem. A próxima será melhor. Vamos treinar. Tem algum nome especial? Este leque não, é só leque. Fun. É a expressão. O que é que quer dizer? Leque. Sim. Obrigada, Diogo, Nada, por ter obrigado vindo à Sociedade Civil e por nos teres explicado um bocadinho desta arte, o Tai Chi. Falamos de Tai Chi